Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Chama Mamãe, aquele podcast que fala sobre a vida nossas vidas, nossas vidas, que não tem nada a ver com chama, nada a ver com fuego, tem a ver mais com vem cá. Tá aqui mais uma vez a Bárbara, a Isabela. Oi, gente. E o Lucas. E aí, galera? Bom, hoje especificamente a gente vai falar sobre coisas da cabeça. Na verdade, a gente vai falar sobre memórias e especificamente... Coisas da cabeça é um tópico muito polêmico. Genérico. Não, muito polêmico pra gente falar num podcast que acabou de começar. A gente não quer ser banido por agora. E aí a ideia pra gente é basicamente falar sobre memórias de infância. Bárbara, Isabela, fala pra mim o que você tem de memória. Nossa, porque você é a pessoa que mais tem memória nessa casa, né? Esse exercício, né, de levantar o que a gente vai conversar hoje, a gente acabou vendo que o Sérgio tem pouca memória de infância. A gente não sabe porque tem pouca memória de infância e eu tive que lembrar ele de todas. E aí, só ampliando a frase dela, não tem a ver só com a infância, não. Eu tenho pouca memória pro geral, assim. Às vezes eu termino de conversar com alguém, se eu não ter as coisas que eu conversei, já era. Comenta aí pra gente nos comentários, vocês têm memórias de infância? Memória de infância. E memória de agora, vocês têm? Se tiver pra vender, ele aparentemente quer comprar. Compramos. Eu vou começar uma. Sem ser drama, sem ser dramática, mas eu vou contar uma história meio dramática, assim, eu não quero ser dramática. Sem ser drama, mas eu quero comprar Eu comprei um boné essa semana, escrito ali dramatic. Só um pouquinho dramático. Eu- Você tem que colocar Embaixo pra todo mundo. E vou mandar um link também das redes sociais. Uma memória, porque eu sei que você vai contar uma dramática também, então a gente pode juntar essas duas memórias. Quando eu era pequena, assim, a gente estava chegando no prédio onde minha avó morava na época, e aí o Sérgio, é uma memória assim esquisita, porque a gente grava essas coisas. Tava meu tio, minha mãe, o Sérgio tava chovendo, o Sérgio subindo a escada assim. de ardósia. De ardósia, a escada. E não tinha igual hoje tem pra Os todo mundo. antiderrapantes não antiderrapante. tem, não tinha isso na época. Ele escorregou, ele bateu testa, sangrou pra chuchu. Aí essa é a memória que eu tenho mesmo assim, dessa queda e tal, ele sendo levado pro carro do meu tio levando ele pro hospital, minha mãe segurando, aquele sangue todo caindo. E aí junta com a outra memória que você tem, que é super dramática, né? Era pra ser legal, pra gente foi super legal, mas... Não, e eu levo de boaça esse drama que eu tenho na minha vida de ter irmãos. Porque ter irmãos é viver em drama. E é interessante que a memória começa com: vamos fazer uma brincadeira? De quê? Não sei, a gente tava à toa, criança em casa, antigamente não precisava ter adulto o tempo inteiro perto, né? A gente não lembra se tinha alguém cuidando da gente ou não, né? Não tem menor Eu tava cuidando muito do Sérgio, e ele, a mãe de menininha, tava cuidando dele. Os dois estavam se cuidando, pronto, é isso aí, né? E tá tudo bem. E aí eu me lembro que por algum motivo a gente achou a ideia de: vamos pegar um cobertor, eu vou passar correndo aqui. Era um apartamento com um corredor longo, assim, sabe? Meu Deus do céu. Uma ideia de giro. E é interessante que essa aí leva uma história que todos os dias eu olho e falo assim: tem história boa por trás. E aí aconteceu de que ela pegou o cobertor e falou assim: eu vou passar aqui e você tem que pular em cima. Você lembra disso? Lembro. Nossa, você tem que pular em cima. Mas durou um dia, eu só durou uma vez. É brincadeira de vez única, assim, sabe? Nunca mais. É uso único. E aí, descartável. Aí ele pulou em cima, eu puxando o cobertor assim, né? Escorregava bem, porque era um Gente do céu, que ideia. Horripilante. E aí eu sei que na hora que eu pulei, coloquei os dois pezinhos assim, Dente no chão. Nossa. Não foi a fuça inteira, não sei como é que não quebrou mas aí tudo. Quebrou esses dois dentes? Não, quebrou só um dos dentes.
Vocês podem perceber aqui, ó. Esse dente aqui, ó. Ele é amarelo aqui. Não, Ele é mas meio já, a gente amarelo. já ofereci muitas vezes já pra ele no dentista trocar por uma lente, etc. Mas é porque isso faz parte da história. E não tem que ser perfeito, não. Ah, nossa senhora, vou colocar Bela bonitão. lição de moral. E o negócio que é bom de ter sido na infância é que depois você não lembra da dor, assim, do que foi, né? Você só lembra do que aconteceu, assim, mas sem... Mas não aí, esquece a dor. é esquisito porque depois disso, aí o Lucas, assim, quando eu tinha 16 anos, o Lucas nasceu. Aí eu sempre falava com ele, toma cuidado com seus dentes, tá bom? E sabe, cara, eu tenho uma história de dente quebrado também. Eu tava sozinho em casa, eu resolvi aprontar, assim, eu resolvi pular de um lado pro outro, meio fazendo uma acrobacia, assim, um movimento nada natural, e caí de cara no chão, caí de cara, assim. E eu tava sozinho em casa, quebrei só a lasquinha do dente. Mesmo eu falando sempre, toma cuidado com seus dentes. Caí de cara no chão, quebrei a lasquinha do dente. Na hora eu não entendi, porque eu não sei se vocês já quebraram um dente, mas quando você quebra o dente, é tipo assim, você não sente uma dor no dente necessariamente. Você sente ele do nada afiado. Bata a língua assim e ele tá afiado. Eu falo, tem alguma coisa no meu lado, alguma coisa grudou no meu dente. Quando você vai ver, não, é porque um pedaço que saiu e ficou afiado. E aí, eventualmente, o meu ortodontista ele falou assim, você quebrou o dente? Eu falei, quebrei muitos anos atrás. Ele falou, vou lixar aqui pra ninguém perceber. Aí ele lixou e aí não dá pra ver. E é engraçado porque eu sempre dava esse toque do dente, mas eu também tenho uma história de dente agora que eu acabei de lembrar. Quando a gente era, eu não vou saber de onde vem essa história, tá? Meu tio Duarte tinha, sei lá se ele comprou um sítio em conjunto com outras pessoas. Eu sei que de vez em quando a gente ia pra um sítio. Nesse Lá em sítio, uma Betim. piscina. Sei lá, eu era criança. Eu lembro, caramba. Eu sei que a Nossa, família ativou a memória. Ativou a memória. Olha que massa. Aí eu sei que todo mundo pulava na piscina. Vamos lá na piscina. Alguém pulou um pouco antes de mim e deixou o pé pra trás. Eu bati meu dente. Nossa. Só que eu senti quebrando, mas a gente foi uma lasquinha muito pequenininha. Aí a dentista fez a mesma coisa, deu aquela lixadinha e ninguém nota, sabe? Mas se você for reparar bem assim, um dente meu é menor do que o outro, Mais um pouquinho curto. menor. Um charme, né? O do Sérgio, a gente precisava trocar mesmo, né? Não precisa não, que é história. E falando em ideias ruins de brincadeira e tal, né, eu tenho uma história para compartilhar também, que envolve meu irmão, que eu não sei, assim, a gente fazia muita coisa de perigosa, assim, que não devia estar fazendo. Como é que a gente sobreviveu, né? Eu só vou falar isso, essa conversa inteira, sobre ideia de gírico. Ideia de gírico. E aí teve uma vez primeiro, que eu lembro que você tava deitado na cama, assim, e eu não lembro, a gente tava conversando sobre alguma coisa, a gente tinha jogado videogame, alguma coisa assim, e eu não sei porquê, mas eu resolvi pular na barriga do meu irmão, de joelho. Então eu saí correndo disparado, apartamento pequeno, eu saí correndo disparado e eu pulei de joelho na sua barriga. E aí eu bati, assim, e aí você fazia um negócio que eu acho que você tem essa ideia de corrigir as pessoas, a criança e tal, que assim, você exagerava muito em algumas coisas. Então, tipo assim, às vezes eu dava um soquinho nele e ele ficava, ai meu Deus, nossa, socorro! Que era pra eu me arrepender e não fazer isso de novo, entendeu? Não sei se você sabe, se você lembra que você fazia isso, mas era uma técnica sua. E aí nesse dia eu pulei de joelho na sua barriga. O boné A Little Bit Traumatic tinha que ser dele, né? É verdade. E aí ele fez esse drama todo, não sei se você lembra disso também, você fez esse drama todo, e aí nessa época eu já sabia que você fazia um drama a mais por conta de educação, sabe? Pra me educar. Só que nesse dia eu nunca consegui identificar se era drama ou não, porque eu pulei de joelho na sua barriga. Então pode muito bem ter doído muito eu. Agora, sabe uma Tá coisa perdoado. engraçada? Obrigado. Que a gente passa. Isso eu não passei com você, porque eu e você a gente não brigava, Não. né? Eu era muito adulta já quando você cresceu, quando você nasceu. Muito adulto. Você já é idade, eu já é idade. 16 anos de idade, muito adulta. Mas uma coisa que acontecia entre eu e o Sérgio é assim, ó. A gente brigava. O dia inteiro brigava. Aí eu ligava pra mamãe e falava assim, mãe, o Sérgio isso, mãe, eu tô fazendo aquilo. Aí ela falava assim, ó, mamãe trabalhando, ela atendia o telefone e falava assim, ó, entre os dentes. Quando eu chegar em casa, vocês vão ver comigo. E ela chegava em casa, sei lá, 7, 8 horas, sei lá que horas a mamãe chegava. Eu e o Sérgio estavam sentados no sofá de mão dada. Eu já tinha feito as pazes pra não apanhar. Só para apanhar. Só pra vocês entenderem, isso é uma outra época. Era uma época em que as coisas eram ensinadas de uma forma diferente.
Não que a mamãe estivesse errada, ou não que ela tenha usado essa técnica com a gente, mas a gente ficava morrendo de medo dela ter que usar a técnica de corrigir batendo. Então chegava de noite e a gente já tinha feito as pazes, ninguém precisa brigar com a gente mais, ninguém precisa corrigir a gente mais. Muito bom. Agora, uma memória que eu tenho, que não é sobre a minha infância, é sobre a infância da minha filha. Para quem não sabe, eu tenho uma filha, hoje ela está com 16 anos, o nome dela é Summer, e Summer é de verão mesmo, viu? Para quem... Eu acho que esse você contou no outro. Foi mal, beleza. Então, mas alguém pulou direto pra isso? Se alguém pulou direto pra isso, Summer é Summer. Beleza. E aí a Summer viajava muito mesmo, assim, impressionantemente muito, sozinha, tipo assim, sozinha que eu falo, com outros parentes, que não fossem só com o pai e com a mãe, né? E aí uma das viagens que ela fez, acho que ela devia ter uns 3 ou 4 anos, e não sei nem se tinha isso tudo, né? Mas eu sei que ela viajou com a avó pro Pará, né? Porque da família de lá, eles têm parentes que moram lá e tal. E aí foi, e lá no Pará tem umas praias de água doce, né? E aí tem um festival que acontece lá no meio do ano, assim. Aí Summer viajou com a família. Quando chegou lá, tava um muvucão naquelas praias de água doce, muvucão, de repente perdeu. Se perdeu. Mas não Acho que é o terror de todos os pais e mães do mundo, né? Sim. Só que perdeu assim, não foi assim, ficou perdido uns 10, 15 minutos, não. Tipo assim, ficou perdido por horas. Meu tipo, Deus. 3, 4 horas perdido, assim. E eu confesso que eu não fiquei sabendo da história na época, né? Lógico que eu não ia ficar sabendo da história na época. Eu fiquei sabendo, assim, alguns anos depois. Porque eu não tinha nem como mais ficar com raiva, ficar bravo do que aconteceu e tal. E hoje, inclusive, não tenho raiva disso. Eu lembro dessa história porque, assim, se tornou uma história engraçada. Olha, Mas, eu vou lá contando que dessas histórias eu não tenho, nunca te pedi. Aqui, mas você sabe que é até comum, assim, em praia principalmente, de perderem as crianças, e aí tem até, assim, técnicas, né? O pessoal fica batendo palma pra encontrar as Não tinha crianças isso, né? Porque eu não perdidas. sei o que aconteceu. Lá no Rio tem isso demais. Tem isso demais. Olha, E não só no Rio, tá? Eu fui em algumas outras praias que eu fui, eu já ouvi gente batendo palma, assim, pra encontrar. Tipo assim, tem uma criança perdida, aí começa a bater palma, aí vai espalhando a palma até chegar no pai que perdeu a criança. Perdeu a criança. Olha. É uma coisa de maluca. Que massa. Legal, gostei. Sobre viagem, eu tenho uma rapidinha, assim, super rápida, assim, ó. Eu e o Sérgio, a gente viajava quando a gente era pequeno pra visitar meu pai, e a gente tinha que ir de avião, e no avião eles serviam aquelas comidinhas junto com um chocolatinho de menta, redondinho assim, a gente adorava aquele chocolate de menta, só que você não se lembra disso. Então toda vez que eu vou na Cacau Show, compro um chocolatinho de menta e trago, ele não tem nenhuma memória do que aquilo significa, só eu que tenho. Só aqui o chocolatinho. Mas eu aposto que ele adora, do mesmo jeito. Não, continue. Vai que um dia ativa a memória, né? É verdade. Eu tenho mais uma história de inconsequências, assim. Ai, meu Deus. Que também tem a ver com meu irmão, né? Que é, assim, a gente tinha umas brincadeiras meio nada a ver, assim, meio perigosas. Tipo, tô vivo por um milagre. Tô vivo por um milagre. E tinha uma que a gente fazia, a gente não faça isso em casa, tá? Não repita essa brincadeira. É assim, será que eu ensino? Vou ensinar. É assim, uma gominha, dessas gominhas normal, aquelas amarelinhas assim de papel e tal, aí você passa nos 2 dedos, aí você dobra uma folha de papel, passa pela gominha, e aí você faz tipo um estilingue, né? No dedo mesmo. E parece que não, mas esse negócio dói horrores, assim. E a gente brincava de ficar... de ficar atacando um no outro, isso em casa, um apartamento pequeno, 50 metros quadrados, e a gente ficava assim, né? Ia pro lado assim, ia tirar, voltava. E doía horrores, eu não sei como é que a gente não sei lá... Não perdeu um olho, né? Perdeu um olho, perdeu o outro dente. Sabe uma coisa... Pode contar sobre isso. É só porque, complementando isso aí, eu me lembro de que em uma das vezes, só porque você contou, ativou a memória, que acho legal, porque eu consigo lembrar quando as pessoas começam a contar. E aí ativou que eu me lembro de uma vez que você pegou um papel, que não parecia um papel, deveria ser uma caixa de papelão gigante. Uma folha A4 inteira. Uma folha A4 inteira. A gente pegava metade de um pedacinho. Era um post-it desse tamanhozinho aqui, ó, que a gente fazia, e aí, por algum motivo, pegou uma mega de uma folha.
Munição aí, pesada. E aí é como se fosse hoje que a munição calibre 50, né? Aí ele pegou o negócio assim, tum, e o negócio, eu só lembro quando eu coloquei a cara pra fora assim, tuf! Foi perfeito, e aí a lágrima escorreu, mano. Aí a lágrima escorreu, eu não podia ficar bravo com ele, porque... Que bom que você lembrou de alguma coisa, gente. Foi ótimo, uma lembrança. Eu acho que você podia ficar bravo. Mesmo sendo criança, foi muito sem noção. Eu acho que os da sua nossos parte. filtros são criados nessa época, assim. A gente é muito sem noção quando é criança e aí a gente vai crescendo. Digo mais, eu aposto que ele virou e falou assim: ai, meu nariz, perdi meu nariz caiu. Agora tem uma lembrança tão boa, assim, de você já não morava mais com a gente, mas você voltou pro Natal. E aí sabe o que ele ganhou de Natal? Assim, um dinheiro curto, né, gente? Eu te dei 3 arminhas Nerfs. Nossa, isso aí foi 3 arminhas Foi Nerfs. presentaço. Você lembra, você não morava, aí você tava vindo pro Natal, ou sei lá, ele já tinha aberto os presentinhos e tal, aí ele montou as arminhas. E aí eu escondi, ele escondeu e a gente jogou. Quando você abriu a porta, a gente jogou uma arminha pra você. Isso é muito rápido, né? Você, sei lá, se você tem os seus treinamentos militares, né? Aí a gente jogou pro ar, você pegou a arminha e já começou a... Eu lembrei vividamente dessa história, você acredita? Eu lembro de você jogando a arminha pra ele e tal, que doido. Por que não foi você que jogou, né? Teria sido seria lembrar melhor. Mas essa arminha era tudo, assim, eu via isso, eu adorava e tal, fiquei anos pensando nessas arminhas dele. Aproveitando, então, ela vai deixar o link de onde você compra essa arminha. Tem esse tipo de memória. Hoje em dia é muito mais fácil, assim, e tem armas gigantescas. Muito melhores, né? com muito mais munições. O nosso primo de segundo, né? O Bento, o filho da Cacá, ele é doido com um, né? É, né? Eu acho. Aqui não é, esse negócio é legal. Eu Mas se tenho me der uma hoje, eu vou adorar. Adorar de brincar. Vou brincar todo dia. Mas é engraçado, né? Eu lembro direitinho de eu comprando aquelas 3 arminhas e tal, dinheiro curtinho, mas deu pra comprar 3, porque eram uns 3 pra... Legal. E eu tenho uma com você, que é uma que dá até pra gente colocar uma fotinha, se for o caso. Mas é uma visita num museu, né? Museu de História. É História Natural? Museu de História Natural da História PUC. Natural da PUC, é. É aqui em Belo É aqui em Belo Horizonte, no Coração PUC. Eucarístico, né? Tá de pé lá ainda? Se a gente for a mesma coisa? Sabe uma coisa? Ele pegou fogo, mas ele... Meu Deus, que Detalhe, eu fui nesse incêndio. Meu Deus! A gente, quando os Lucas foi, depois a gente podia fazer um episódio das suas histórias, assim, você conta uma dessa também do museu. Mas esse que a gente foi naquela semana que lançou Uma Noite no Museu. Ah, legal. Então foi assim, ó, ele não tem essa lembrança, mas durante a semana eu levei ele numa quinta-noite Vamos ver se ativa agora, lembrança. no cinema, no Pátio Savassi, pra gente assistir o Uma Noite no filme. Museu. E aí no sábado a gente foi, eu, você e a mamãe, mas no cinema foi só eu e você, acho que a mamãe devia estar trabalhando, alguma coisa assim. Entendi. E aí o museu fomos nós dois. Nossa, e se você ver a foto, assim, eu era muito pequeno, e realmente eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos. E aí eu lembro porque nesse museu tem dinossauros, tem esqueletos de dinossauros, né? Tem, como é que fala quando é réplica? Tipo, réplica realista de esqueleto de dinossauro. E eu lembro que tudo era muito grande, porque quando você é pequeno tudo é muito grande, né? E aí eu via assim os dinossauros gigantescos, enorme. e baleia, e não sei o que, tudo gigantesco. A baleia tá lá ainda, mudou de lugar depois do incêndio, mas esse museu fez uma coisa com o meu cérebro, não só com a sua criança na época. Depois disso eu comecei a me interessar muito mais por museus. É um passeio muito interessante fazer com criança ou com adultos mesmo. Se você vai hoje em dia, você consegue ir no museu e no planetário, que fica bem do ladinho. Ah, legal. Eu confesso que eu dei uma cochilada, porque eu estava muito cansada. Eu levei mamãe recentemente. Eu dei uma cochilada, ela estava muito cansada, mas é muito interessante, prometo. E aí depois disso eu comecei a olhar museus de uma forma diferente. Inclusive já fui de lá para cá 2 vezes naquele Museu de História Natural, que é onde é filmado o filme, em Hollywood. Uma Noite no Museu, o filme Uma Noite no Museu. Eu fui 2 vezes já nesse, que é onde vocês foram, você e a Mari foram naquela viagem? A gente não chegou a entrar no museu, não. Não, vocês foram no Guggenheim. Exatamente. Aí, isso ficou assim, realmente naquele dia, aquela empolgação do Lucas e minha de assistir o que a gente estava vendo na tela do cinema e na vida real,
pra mim, assim, ativou coisas assim dentro de mim, eu fiquei curiosa demais da vida, assim. Não, e eu era criança, né? Então quando a gente foi no museu, eu ainda fiquei pensando, nossa, imagina se a gente é fechado aqui e fica igual o filme Uma Noite no Museu, a gente fica... Se eu posso pesquisar, se eu não me engano, eles fizeram um programa para ir à noite no museu. Lá nesse museu de Nova York, esse de História Natural. Vou checar aí quando for postar esse vídeo. Que tá ficando bem longo, você quer pedir ao pessoal para esperar pela parte 2? Tá. Nesse caso, como a gente começou a falar mais do que deveria, primeiro, obrigado por você ter ouvido a gente, Até mas a gente agora. vai continuar no próximo para falar sobre isso. Já já a gente volta para a parte 2. Beijo, Matu! Valeu, galera! É.